Bom, você não nasceu com uma vagina, você não nasceu fêmea adulta da espécie humana, você não nasceu fêmea da espécie humana. Exatamente. Você não nasceu uma mulher. O que é ser mulher? Então, a fêmea adulta da espécie humana. É isso é ser mulher. Curta o vídeo, mas antes deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada. E rapidamente falando assim, a Virgínia defende tanto o direito das mulheres terem múltiplos orgasmos de relações sexuais. Certeza. Só que você não tem um corpo de mulher, você nunca vai saber, então, como eu é tenho, o querida, orgasmo você feminino. respeite. Você tem respeite a clitóris. identidade de gênero. Você Isso tem não tem a ver com ser mulher. Meu corpo é de mulher, o corpo é meu e eu sou uma mulher. Você O tem meu o mesmo corpo orgasmo é de que uma mulher mulher. tem. Eu não tenho um corpo de fêmea. Mulher eu tenho. O que seria? Qual que é a diferença entre fêmea e mulher? Aí eu vou explicar pra você. Uma Por coisa é favor. gênero, outra coisa é biologia. Gênero não existe. Né? Bom, aí é a sua opinião que não tem nenhuma base científica. Não, gênero não tem base É só o científica. Eduardo Lendi. Gênero não tem base sua opinião. científica. No mundo Aí da no mundo Eduarda, da que não é o Eduarda, mundo da entendeu? Organização Mundial de Saúde, Ai. não é o mundo da ONU, não é o mundo de nenhum consenso científico. é o Eu mundo sei da que na Eduarda Idade Lendi. Média não existia muito esses conceitos, mas assim, Graças hoje em a dia, Deus. né, Glória a já Deus. existe essas Glória a ideias que gênero é uma coisa, então você constrói socialmente o gênero. Isso é científico? Né? Sim. Qual que é a base científica A pra isso? OMS, as ciências sociais, quais ciências sociais? Você já estudou É que ciências alguma coisa? sociais é ciência, Ciências sociais é uma fato. matéria, não é uma Mas base ciências- científica. Não é uma base científica, não sei se você sabe Não, a tem diferença. várias historiadoras, tem vários, por exemplo, a Simone de Beauvoir, sim, é uma delas. pedófila, A sim. pedófila Simone de Beauvoir, que em 77 assinou um abaixo-assinado com mais 70 filósofos pedindo a isenção da minoridade penal pra se incorrer em atos sexuais, né? Ela queria defender 2 estupradores, 2 pedófilos, não sei se vocês sabem disso. Seria interessante vocês estudarem um pouco mais sobre as mulheres que vocês defendem e acompanham, né? Que mais? Ele tem mais 2 minutos. Posso falar só fazer um adendo? Claro. Vai. Fala-se muito sobre revolução sexual, né? Quando convém, elas falam que a revolução sexual é uma conquista feminista, quando não convém, elas falam que a revolução sexual é uma invenção nossa, enfim. O que acontece? Os principais beneficiados da revolução sexual feminista são os homens. Temos alguns pontos que a gente pode tratar. Vamos lá. Numa relação sexual, a mulher libera ocitocina em níveis extremamente maiores do que um homem. As mulheres são muito mais suscetíveis à transmissão de DSTs e ISTs, por exemplo. A mulher é justamente quem vai carregar o filho e todas as outras consequências que vêm de um ato sexual quando esse ato sexual termina em gestação. A amamentação, os enjoos, as mudanças hormonais, tudo isso. Todos os benefícios da revolução sexual, a sexualidade desregrada, caem sobre os homens, porque as mulheres continuam tendo que lidar com as cargas de ocitocina altíssimas durante as relações sexuais, que incorrem nos índices altos de depressão entre mulheres promíscuas. Elas continuam tendo que lidar com os altos índices de DST, porque elas são mais suscetíveis a contraí-las. Elas continuam tendo que lidar com as consequências de uma gestação, por exemplo, e com todo o resto, enquanto os homens, por uma vantagem biológica, continuam não tendo que lidar com nada disso. Aí veio o feminismo que criou essa mesma revolução sexual e pensa, puta, acho que a gente se ferrou, vamos ter que tentar igualar as mulheres aos homens. E é disso que vem absurdos como o aborto, por exemplo. Já que a mulher vai sofrer as consequências da gravidez, vamos dar à mulher a opção de fazer muito pior do que um pai que abandona o filho. Vamos dar à mulher a opção de matar esse filho antes que ele nasça. E assim a mulher se torna um macho mal acabado. É assim que termina. Essas são as consequências da revolução sexual. As mulheres fazendo abortos, sofrendo as consequências Pode físicas concluir, desse vai. aborto, usando bombas de hormônio, como são os anticoncepcionais, sofrendo as consequências físicas dessas bombas de hormônio, enquanto o que mulheres como eu e a Pietra pregamos é apenas a prudência, a modéstia. pode Evite ir. passar por isso. Se você chama prudência Pode de concluir, machismo, Eduarda. tudo bem, Acabou. pode ser. Vamos lá. Eu acho muito curioso que venha todos esses argumentos de 2 pessoas que defendem que não se pode tomar anticoncepcional, não se pode usar camisinha, não se pode usar outros métodos contraceptivos, né? Já vi, inclusive, as duas, em momentos diferentes, defendendo que não pode usar DIU. Né? Ou seja, não há exatamente. saída para as mulheres. Não há saída para as mulheres, na visão de vocês. Num país Castidade. onde A a saída é quarta ou castidade. A quinta saída é causa de modéstia. morte materna é abortos clandestinos, mulheres estão morrendo por realizar abortos, mulheres não fazer estão sim morrendo com ISTs, mulheres estão sendo mutiladas. E muitas vezes, eu não sei se você tem essa informação, Pietra também, vocês falam pra gente buscar informação, busquem vocês também. A maioria das mulheres que recorrem a abortos legais são em casos de violência sexual e a maioria delas mentira, menores de idade. Mentira, a maioria mentira, delas mentira, menores de mentira, idade. mentira. Tem os dados, Mentira. tá? Vocês Podem gostam de repetir, consultar advogado, mentira. pode perguntar pro Mentira. advogado que ele vai procurar pra vocês, tá bom? Vocês estão super aí na defensiva, com medo de responder e tal. Aproveita Eu e faz não isso, tenho pede pro nada, tô aqui advogado, porque eu não tenho pede pro advogado consultar o dado pra você, é O um advogado fato, não tá fazendo tá? consultoria, ele só E tá aí, avisando a o que é questão é a crime e o que não é, seguinte, entendeu? a questão é a seguinte, as mulheres não podem gozar, elas não podem viver as suas experiências sexuais de forma livre, elas não podem escolher o que fazer em relação ao seu corpo, tem roupa que não pode, que aí vira culpa dela se alguém mexe com ela, elas não podem Ninguém não falou prevenir isso. nada. Se você Ou for seja, querer insistir vocês não nisso- são contra as feministas, vocês são contra as vidas das mulheres e da população LGBTQIA+, e da segurança, inclusive, de crianças, porque o que o movimento feminista faz, o movimento feminista do qual nós participamos, que é o movimento feminista da classe trabalhadora, marxista, comunista, né, pro pânico de vocês, é um movimento feminista que tá debatendo a necessidade de que as pessoas possam ser livres e protegidas e possam tomar as próprias decisões. Vocês falam tudo isso, por exemplo, e não dizem que boa parte dos efeitos desse, né, da gravidez indesejada, qual
a origem dela, boa parte dos casos. É a violência sexual. Mentira. Aí a gente não pode, com as crianças, debater como que elas se protegem em relação ao seu corpo, porque os professores têm uma Porque elas não verdadeira deveriam estar mordaça transando. nas escolas. Exatamente. A gente não consegue dizer pra criança que se encostarem no seio dela, se encostarem na barriguinha dela, se encostarem no ventre dela, ela tá em perigo. A gente não pode debater isso com as crianças. Então o problema não é nosso. O que a gente tá fazendo é lutar pela defesa dessas crianças. Crianças que Eduarda comemora, pensando, por exemplo, deveriam. quando a juíza diz que tem que parir. Como a criança de 12 anos que você Eu comemoro comemorou. quando a vida do bebê é Nossa, salva. A criança de 11 anos tem que ser mãe, aí você comemora. Eu comemoro quando a entendeu? vida do bebê é Isso é o salva, que vocês sim. representam, um ataque à vida das mulheres e das crianças. Não, a gente tá defendendo a vida Nosso das crianças, tempo, ao contrário. nosso tempo. Então, pode concluir. Bom, primeiro que assim, eu acho que a fala da Eduarda realmente relembra o obscurantismo da Igreja Católica, tá? De parabéns, porque assim, na época da epidemia da AIDS, diretamente a Igreja Católica fazia campanha contra as camisinhas, que era a única forma de prevenir a epidemia, e inclusive foi contra, inclusive, pensar... Parar de transar, né? Então, aí vocês falam assim, ai, Parar de eu vou transar chamar ninguém meus quer. advogados, porque vocês estão falando coisas que eu não disse, coisas que... Vocês acabaram de dizer que se a pessoa sofre alguma coisa, é porque ela não deveria estar transando. Exatamente. Exato, então, a culpada é a vítima. A culpada que acumulou o IST, a mulher que é traída, a mulher que é traída, a mulher que é... É meu tempo, vocês segurem a sua... Não, só que o seu vocês tempo não é pra seguram- você acusar Meu ninguém de tempo, crime, não. eu O seu tempo não é pra você acusar ninguém de crime, não. Falando Ou de você crime. para, ou você estão não fala. dizendo que a Ou você ideologia para, de ou você vocês, não a fala. ideologia que Ou você vocês para, defendem, ou você não não vai me fala. calar, Ou Eduarda. você para, ou Você você não não vai me fala. calar. Ou você não vai me para, calar. ou você não Para, fala. por Tá, Eduardo, favor. calma aí, deixa ela Então ela para de acusar. Não, Eu não vou parar. Então ela para. Então, aí, se ela não vai parar, ela não vai falar. Deixa ela falar. Se ela não vai parar, ela não vai Na falar. verdade, Eu tô gente, falando. Se ela não vai parar, ela não vai falar. Repete o argumento aí, Você não tá falando a Virginia. verdade. Se ela não vai parar, ela não vai falar. A Repete o ideologia que vocês defendem, que vocês propagam, Qual que é a ideologia que a gente é defende? a ideologia do machismo. Vocês podem escutar? Escuta. É que você não se escuta, Mas Pedro. a Você ideologia escutar. do machismo, a gente defende o machismo. Escuta. Defende. Onde é que você viu isso? Escuta, posso falar? Hum. Primeiro, vocês falaram aí da revolução sexual. Tudo o que vocês falaram não chama revolução sexual, chama machismo. O machismo estrutura a nossa sociedade, o que faz com que os homens sempre tenham privilégios, inclusive nesse todo sentido que você falou, que pode abandonar uma mulher cis grávida e etc. Agora, a grande questão é, a ideologia que vocês defendem, a ideia da submissão da mulher ao homem, as ideias que vocês propagam, sempre estão vinculadas a culpabilizar as vítimas. Quando vocês dizem que não devia estar transando, então foda-se se a pessoa engravidou, foda-se se acumulou um IST, foda-se se ela ficou doente, etc. O problema é dela. Porque vocês falam o seguinte, que as pessoas têm direitos, mas que elas carreguem os castigos secretos do que vocês não garantem, e sempre a Eduarda, que é parlamentar, e o partido dela votam contra, como votam pelo desmonte do SUS, como votam pra atacar as escolas, porque são contra as creches, porque são contra, inclusive. E um dado importante, vocês falam que o casamento é pra salvaguardar a mulher, que é o lugar mais precioso, mas os dados dizem, né, que 80% dos abusos sexuais acontecem dentro desses casamentos maravilhosos. As vítimas da violência sexual são dentro da casa. Pronto. São seus pais, seus avós, seus tios que as abusam, e não o baile funk ou qualquer coisa que eles queiram dizer. Pronto. Eu entendi o que ela quis dizer. Ela, como vítima, Vamos- ela subentende Eu a sou mulher. vítima. Não, posso falar? Calma. Não, calma. não pode falar, mas é o tempo. Então, exatamente, calma aí, vamos passar pro... A gente tem um segundo tema Como agora. vítima, ela subentende Não, a mulher gente, desregrada só. Ela chama a mulher desregrada de vítima. Então tem que poder matar o próprio bebê. A mulher Foi isso que ela vítima quis do dizer. aborto clandestino. A mulher, Uma coisa, só a pra mulher vítima da promiscua é violência vítima dela sexual. mesma. Só. Só pra matar Ô, Júnior, vocês. precisa organizar o debate. Eu não sei se porque vocês não dá sabem, mas isso. as leis nacionais... Elas estão muito acostumadas Dizem a ouvir que- a própria voz. Vocês têm que ouvir dizem outras que- vozes agora. Olha, gente, a Na gente ouve inteira. muita groselha por aí, fica tranquilo. Nossa, aí eu tive que ouvir olha sobre só, o Instagram, foi doloroso. Eu não vi viu? nenhuma nada de vocês. Foi Eu bem vim aqui, eu quis uma doloroso. surpresa. então Ouvi uma tá pessoa sendo monarquista, maravilhoso. tem saudade da Malaya, tem Não, saudade da Malaya não, tem saudade das da- mulheres da queimando era cristã, vivas. maravilhosa. Vamos fazer a primeira pergunta, né? Mortalidade infantil. Só pra finalizar isso aqui, vocês sabem que as leis dizem que todo ato sexual cometido por um ser humano menor de 14 anos de idade no território nacional é considerado estupro, mesmo que seja consensual, certo? Só pra largar essa pílula aí. Bom, logo, tem muita gente, a maioria, né, que incorre em ato sexual, que é menor de 14 anos de idade, que não é vítima de estupro. E sim, está sendo uma vítima da própria libertinagem coletiva que a gente vive hoje. Meu Deus do Próxima céu. Mais Nossa uma vez, Senhora. culparam as próprias vítimas, depois Vocês querem têm- processar. E relativizaram próximo a tema. pedofilia. E como é que é vítima se ela quis transar? Relativizando a pedofilia. Não, não. Como é que uma criança Fala de mais. 13 anos, Fala mais. uma criança de 13 anos quer transar, Vocês não aí são ela é vítima contra de a crime? educação sexual nas escolas? Acusa Vocês mais. não são Você contra? veio aqui pra Calma, ameaçar, calma, ô gente, Eduardo, pra calma, participar de um calma aí. debate? Você acha que Você veio ameaçar com Você acha que criança trans não processo tem legal ou você veio fazer um Você debate? tem medo Na da lei? escola? Eu não tenho medo. Você tem Eu medo? não tenho medo Então da lei. continua acusando. Eu não tenho medo da lei. Então continua Aliás, eu tô acusando. bem consciente de que eu tô num país de um Então judiciário continua. racista que prende pessoas como eu, que Então ataca é pra os você direitos ter dos medo, se fosse trabalhadores. verdade. Sim, mas você Se sabe que é fosse verdade, verdade, é você pra se você ter apoia nisso, medo. porque o sistema tá do teu lado. É nisso que você se apoia. Por Vamos isso lá, você vem gente. aqui e ameaça uma mulher negra e uma mulher Peraí, negra pessoal, trabalhadora. vamos lá. É por isso que ameaçando você vem você? aqui, porque você Sim, tá eu tô te apoiada ameaçando? nesse É sistema machista desse ou é sistema mulher racista. branca? Você não quer defender as suas ideias e Eu ameaça tô a te gente com processo. ameaçando? Eu tô te Não fica menos ameaçando? defensiva, Eu tô te vamos ameaçando, eu tô te seguir. avisando. Eu tô avisando. Vamos seguir o Eu tô debate. Eduardo, avisando. Eduardo, O que é uma mulher? Pode ser? Né? Porque acho que isso dá base pra todo É, o resto pertinente. das outras discussões. Isso. Bom, o que é uma mulher, né? De novo, A gente sobre. iniciou esse assunto agora nesse tema. Eu queria entender primeiro de onde vem a base científica, né, da história do gênero que vocês falaram. E eu trago até uma pergunta, pensando nisso agora. Você é ativista negra também, né, ô Letícia? Sim. Se eu falar pra você que eu me considero negra, eu vou ter os direitos de uma pessoa negra nas cotas? Por exemplo, se eu me identificar Não, como eu vou pessoa rir de negra. você. Então É por isso que que eu eu tenho que levar a fazer. sério? Por que eu tenho que levar a sério, então, quando um homem fala que ele se considera uma mulher? É sério essa pergunta?
Não, é brincadeira. O que você acha? Não, é que eu Acho achei que que é era piada, brincadeira é. mesmo, parece Olha, piada. se um É que realmente parece ridículo. Eu vou te explicar, eu vou te explicar o conceito científico. Realmente parece Vou te explicar. ridículo. Já é meu tempo? Que bom que você percebeu que parece responder? ridículo. Você tem alguma coisa a acrescentar? Não, Não, é isso. Ainda bem que ela percebeu que Eu vou parece explicar pra ridículo quem tá em mesmo. casa, porque parece que, acho que pra Pietra não faz sentido, eu não sei se algo que não é o Olavo de Carvalho entra na cabeça dela. Vamos lá. Sou A lavista, questão só pra é a falar. Gosto muito seguinte, dele, mas não sou lavista. Continua. Não, eu queria saber o que define, então, por que é Vai lá, que... não, aproveita seu tempo. Por que é que um homem pode dizer, eu me sinto uma mulher, portanto eu sou uma, e eu não posso dizer que eu me sinto uma mulher negra e eu não posso ser uma? E eu não posso ser tratada como uma mulher negra, eu não posso ter direito a cota na faculdade como uma mulher negra. você já viveu racismo? Racismo O homem é já quê? viveu machismo? Existe racismo? Claro que existe racismo. Você já experimentou racismo? Você já tomou uma batida da polícia enquanto seus amigos brancos eram colocados de lado? Não. Você já foi parada porque você tava se locomovendo de carro pra qualquer lugar indo trabalhar? Já fui. Já Indo fui trabalhar. parada. Aí Já você fui. sai do carro e automaticamente você é ameaçada de estar carregando drogas que você não tá, de estar cometendo um crime que você não tá. Se você não experimentou racismo, acho que a resposta é fácil. Não, mas eu não tô falando que não existe racismo. Eu queria Nenhum que momento você falei isso. explicasse qual que é o fundamento que te faz achar que é a mesma coisa, isso, e uma mulher trans que experimenta machismo e patriarcado todos os dias. Porque as mulheres trans são vítimas da sociedade machista e patriarcal. E aqui eu posso explicar pro pessoal que tá em casa. Gente, é evidente. Quando uma mulher trans se identifica no seu gênero, depois de, às vezes, décadas, anos de sofrimento, pra identificar qual é a dor que estão carregando e perceberem que a dor que estão carregando é a dor de não se perceber alinhada com o gênero alinhado com o sexo biológico com o qual nasceram, elas já estavam sofrendo. Não é porque viveram uma vida plena, feliz, como agora eu vou experimentar outro gênero. Não é assim que funciona, talvez Virginia queira falar sobre isso. A segunda questão é quando essas mulheres se identificam, elas são vítimas do pior que existe do machismo e do patriarcado na nossa sociedade. Vivem em média 35 anos de idade, não têm acesso a trabalho de qualidade, estão à margem do emprego com direitos, que é o emprego CLT. Não conseguem participar dos espaços de formação, de educação formal. Então, Pietra, é evidente que é diferente. Uma pessoa negra, e aqui eu posso explicar pra todo mundo que quiser entender, que eu acho que você... Talvez você entenda, mas tá fazendo uma manobrinha retórica bastante tosca. Ser negro é uma experiência social com racismo. A gente nasce e sabe, percebe que é negro. Você vive uma experiência um dia na sua vida e fala, nossa, entendi, é por isso que eu vivi essa experiência. E você Eu não nunca tô viveu falando de isso. racismo. Você nunca viveu isso. Falando de biologia. Agora, a minha companheira Virginia que tá aqui, que é uma mulher, sabe muito bem o que é machismo e patriarcado. Tá? Muito bem que é machismo. E ela pode não ter a condição biológica de ser mãe através de um útero. Agora, ela tem a condição de gênero de mulher e de saber o que é andar na rua, ser acusada de não ser mulher, sofrer ameaça do estupro, da violência, porque não tem o seu direito do gênero reconhecido. E quando você fala isso, você tá contra todo o consenso do debate de gênero que existe na OMS. A OMS reconhece sexo e gênero são coisas diferentes. Porcaria, O OMS. gênero é uma experiência, militante. é uma formação Trabalhar. social. A gente aprende a ser mulher, aprende a ser homem e vivencia essa experiência de gênero no cotidiano das nossas vidas. Agora, se você quer discordar da ciência só quando você gosta Mas de que ciência discordar é da essa? ciência, Mas qual que é, aí mas qual que é aí essa complicado. experiência científica? Virgínia. Até onde eu sei, o John Vamos ouvir a Mayer- Virgínia? Vamos ouvir a Virgínia? Por Talvez ela favor, possa agora, te ensinar com o um pouco da sobre o que é Virgínia. patriarcado. Talvez eu possa ensinar o que é mulher, nascida mulher, né? Primeiro, gente, assim, a gente tem que se questionar a serviço do que tá essa pergunta de vocês, o que é mulher. Porque, obviamente, que a Eduarda faz questão de todos os debates que ela vai deslegitimar, humilhar, inclusive atacar mulheres trans, inclusive parlamentares eleitas, que assim, vamos pensar claramente, né? Demorou muito pra gente ter parlamentares eleitas no Brasil, o país que mata mulheres trans por serem trans. A gente é recorde há 15 anos de transfeminicídio. Os dados são bem concretos. Agora, sim, transfeminicídio. Há 15 anos a gente denuncia isso. Eu não sei por que você acha tão engraçado, mas deve ser porque você é parte de um sistema social que lucra e garante diretamente com que a gente passe por essa situação. Só que é engraçado, porque você fala assim, mulher biológica. É um termo que não faz nenhum sentido. E aí, você pode prestar atenção, Pietra, pra você aprender. Porque assim, Perdão. mulher biológica não faz sentido, sabe por quê? Porque todo ser humano é biológico. O que é biologia? O que é ser biológico? É ter uma relação, um organismo vivo, certo? Agora, o termo homem e mulher são termos sociais. Quem tá em casa pode ir lá dar um Google e entender um pouco mais sobre a construção social que tem um gênero. Só que vocês buscam cada vez mais atrelar o gênero à biologia como se fosse um destino final. Meu Deus do Porque céu. diretamente... Loucura, a gente é má. Loucura. Eu tô num... Parece que Não. eu tô num A realidade, não. Num hospício. Sabe que é assim que tratavam as mulheres trans, né? Porque a gente era vista como doente mental. E aí eu me pergunto, se a ideia de vocês questionarem o que é ser mulher é porque vocês querem retomar esse tipo de lei. Vocês querem retomar, por exemplo, o que foi a Operação Tarântula aqui em São Paulo, que perseguiu 300 travestis em 8 dias. Se vocês querem que a gente volte a ter hormonização sem ser pelo SUS com acompanhamento, que as pessoas morram de trombose porque elas estão sofrendo com silicone industrial. Vocês ficam fazendo uma redução do que é ser trans, do que é ser mulher, colocando o Nicolas Ferreira pra colocar uma peruca, porque vocês acham que é igualzinho colocar uma peruca e fazer uma piada e viver a perspectiva de vida que mata as mulheres trans com 26 anos. Vocês acham engraçado que as mulheres trans morram. E aí vocês falam assim, mulher trans, mulher, homem biológico, tudo pra negar quem a gente é. Só que eu não tô nem aí pras piadinhas que vocês fazem, pra risadinha, Claramente. pra dizer que eu sou louca e etc. Sabe por quê? Porque pro medo de vocês, as mulheres trans já enfrentaram a ditadura militar, a epidemia da AIDS, a perseguição da igreja católica que vocês reivindicam, que queimavam as mulheres, inclusive, só porque usavam um vestido florido, e perseguem até hoje as pessoas trans, como o Papa recentemente falou, né, que as mulheres trans são uma bomba atômica, etc. A gente persegue. Agora, sim, perseguem e Aonde fazem tá campanha. perseguindo?
Vocês negam vendo gente o na rua direito perseguindo? elementar, sim. Eu sofro isso. No meu dia a dia eu sofro isso. Sabe, o Papa tá te perseguindo? Pessoas que te citam perseguem Virgínia na rua. Exato. Pessoas que te citam perseguem Virgínia na rua. E não Eu só sou responsável Virgínia, pelo que eu falo, milhares não de pelo que mulheres. eu entendo. Sim, seja Ah, responsável claro. pelo que você fala. Exatamente. Perfeito. Agora você falou Não pelo que uma você coisa faz, que faz não pelo sentido que nesse os outros debate. entendem. Quando Fala, né? vocês negam o direito elementar de eu poder me autodeclarar, sim, elementar, que eu possa me autodeclarar como eu sou. Quem são vocês pra dizer quem eu sou? Quem é o Eita, Estado como pra dizer grita. quem eu sou? Sim, eu vou gritar. Sim. Não tem argumento, vem. Não é questão de argumento, é porque eu não vou aceitar questão que de vocês achem engraçado, que vocês tirem sarro de pessoas que estão morrendo, como a gente tem vários Não tá casos tirando aqui, sarro de quem tá Dandara. morrendo. Sim, então Tô sim. tirando sarro dessa, Pode concluir, dessa Virgínia. sandice que é a ideia de que gênero está descolado de sexo e de que não existe sexo feminino e sexo masculino. Quando uma criança nasce, Sandice. nós vemos que uma tem um sexo... tem um Quanto órgão tempo? sexual Quanto tempo masculino dela, então? e Pode outra tem um responder? sexo Então tá bom, pode começar a contar. feminino. Isso é Ô, bem Pietra. claro e eu acho que todo mundo consegue cansativo ficar ouvindo a enxergar. Pietra mais 5 minutos. Ah, então Ah, e é isso você que eu que não queria. viesse, meu porque bem. você não sabe. Aí você faz o L, você que não viesse. Mas aparentemente tem mais de 1 milhão de pessoas que adoram me ouvir todos os dias. Tá enfim. bom. Triste por elas. Então, mas é Eu o que lamento. acontece. Bom, Por você, escuta a Pietra todos os dias, eu lamento. bom, então eu queria muito entender, né, como é que é essa ideia de que quando nasce um bebê e ele tem ou um órgão sexual masculino ou um órgão sexual feminino, ele não é menina ou menino. Eu queria entender como é isso. Porque, inclusive, casais gays que adotam, pode ver isso na internet, isso aí me mostraram outro dia. Todo casal gay que adota, o que manda fazer, o que faz inseminação, eles decoram o quartinho da menina todo de rosa e o quartinho do menino todo de azul. Isso é um consenso. Eu nunca vi diferente disso, tá? Vocês podem até me mostrar, caso houver. Mas assim, isso me mostra o quê? Que, inclusive, entre o movimento LGBT, existe o consenso de que pessoas nascem ou homens ou mulheres, tá? Então, Não existe. não existe um consenso de que homens nascem Não, mulheres. não. Então nascem o quê? Nascem nada? Nascem tipo um ser híbrido e a pessoa decide depois o que ela quer ser? Existem pessoas que Porque nascem existe, não sei se vocês já ouviram híbridas, falar do inclusive. Você já ouviu experimento falar de- de intersexo, por exemplo. Sim, se chama uma anomalia Tem uma genética, é uma furadita, doença, isso é uma anomalia é uma genética, condição perfeito, uma condição específica. genética. exato. Anomalia é o nome que vocês dão pras pessoas Calma, intersexo. calma, gente, calma. Se vocês Vai, são floquinho de continua. neve, não aguento o nome das Meu coisas, aí o Deus, problema é meu. vai, Não, não Exatamente. chama, não é Qual nome- nome qual das nome coisas. você dá É pra um ser estigmatização. humano É que nasce- estigmatização. Vocês querem um mundo binário. É nossa vez de falar. Sim. Sim. Porque existe o certo e o errado, a verdade, a mentira, o bom E eu sou o ruim. errada. Não, você Isso aí é o Platão geneticamente... com o Olavo de Carvalho, que não é Platão. O que tem a ver o Olavo com Platão? Ai, Porque só o bom e Olavo ruim. leu A Platão na verdade é vida. mentira. Sim, o belo Vocês, feio. Mas esse é vocês o de pior extrema direita interpretou. adoram planificar a realidade e Bom, tratar como se fosse agora é tudo nossa vez de falar. tudo Será muito que a gente consegue, simples. Júnior? Tudo é muito simples na cabeça de vocês. É porque... Então, é justamente esse o ponto. As coisas são simples. O ser humano que complica. Porque é que quando você vê uma criança nascendo e ela tem um órgão sexual masculino, você não pode chamá-la de homem. Aliás, inclusive, não sei se vocês conhecem o experimento do John Money, né? Que, não sei pra quem tá aí em casa e não Vai sair um conhece. filme, inclusive. Então, vai sair um filme da Brasil Vai, Paralelo, da Brasil inclusive, sobre o John Money. Um É o país que experimento. elas moram, Brasil Paralelo. Foi um ideólogo de gênero que seguia, obviamente, a ideologia a filosofia da Simone de Beauvoir e outros débeis mentais. E ele tentou provar que não existia gênero, que não existia sexo. Não, que não existia... que gênero era um troço que ele... Era uma construção social. Era uma construção social, perfeito. Então ele pegou dois meninos homens é maravilhoso, né? Dois homens, eu tô entrando no vocabulário delas. Ele pegou dois meninos gêmeos e fez um experimento. Um teve um problema na cirurgia de circuncisão e ele teve que amputar o pênis desse menino e ele falou pra família, bom, eduquem esse menino como se menina ele fosse, porque o gênero é uma construção social. E o que aconteceu? Bom, no final da história tem um Google aí, vai sair esse documentário do Brasil Paralelo, vocês vão ver a desgraça que aconteceu na vida não só desse menino, Mas que foi toda a criado família. como uma menina, como da família inteira, né? O pai virou alcoólatra, se matou, a mãe ficou viciada em droga, o irmão, ele mesmo se matou, né? Se matou depois de um tempo. Então, assim, é uma história de desgraça, como essa ideologia Fez a cirurgia nefasta pra reverter. acaba com a vida de uma família inteira, não só de quem é a vítima. Mas sabe o que eu acho interessante, Pietra? Muito se fala que não existe consenso do que é homem e mulher. Acabaram de falar aqui que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Não existe consenso. Tanto existe consenso que a Virgínia, que é uma mulher trans, pinta a unha, passa maquiagem e deixa o cabelo crescer. Então eu Não acho é que isso que existe faz sim. mulher. Então eu acho É que o quê, existe sim. então? Não, exatamente, não é isso que te faz mulher. O que te faria uma mulher biológica seria um útero, seria poder engravidar, poder amamentar, poder menstruar, passar por menopausa. Isso te faria uma mulher Eu sou biológica. biológica. Não Eu faz. sou Por mulher. isso você é uma mulher trans. Exatamente. Eu sou biológica, porque não existe então, ciborgue. Existe Todo consenso. ser humano é biológico. Existe consenso Todo do que é ser humano homem e é mulher. biológico. Você entendeu? Ela Existe disse que você não nasceu consenso. mulher. Mas são Existe. termos. Você não nasceu mulher. mulher. Você também não nasceu mulher. Tá bom, tá É um bom. segredo. Você não nasceu com uma vagina, você não nasceu fêmea adulta da espécie humana, você não nasceu fêmea da espécie humana. Exatamente. Você não nasceu uma mulher. O que é ser mulher? Então, a fêmea adulta da espécie humana. É isso é ser mulher. Curtiu o vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada.